Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, semanal, toda segunda-feira, às 9 da noite. Ô, beleza! Espero que estejam todos bem, apesar dessas gripes, né, gente? Tanta gripe, dando gripe. Boa noite, boa noite. Bem-vindas, meninas, meninos. Tanta gente com gripe, dengue, né? Mas estamos aqui, firme e forte. O Evangelho é importante nesse momento, né? Para cura, como a gente sempre fala, as curas físicas, emocionais, espirituais, é muito bom. Prepara a gente para esses momentos, né? Fortalece o Evangelho no Lar, fortalece tanto o nosso corpo físico, toda a parte nossa material e a nossa parte espiritual, que é importante demais, né? Então todo mundo bem-vindo, pegando a água de vocês, viu, gente? Se tiver alguém aqui pela primeira vez, vai pegar a sua água, um copo de água, uma garrafinha, desde que seja individual. É uma para você, uma para o seu pai, outra para sua mãe, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pets. Se você tiver cachorrinho, gatinho, pode colocar água para eles também, viu? E para a gente, individual, né? A gente sempre fala isso. Cada um tem uma necessidade. A espiritualidade vai colocar em cada água o remédio que a gente precisa. Certo? E hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Olha que coisa bacana. Dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje é dia 13 de maio, é dia dos pretos velhos, né? Dessas entidades tão lindas. Não dá para entrar muito aqui nesse assunto, né? Preto velho é uma entidade muito, muito bonita, muito pura, muito poderosa. E é comemorado hoje por conta da assinatura da Lei Áurea, que foi no 13 de maio. Gente, dá um toque. Se a música estiver muito alta, eu baixo, porque senão vai atrapalhar e o nosso objetivo não é a música ficar atrapalhando, né? É a gente conversar, que é o mais importante. Então, enquanto vocês vão pegando a água de vocês, vão se arrumando, vão se aprumando, a gente vai ler o nosso Gotas de Esperança. Mesmo para quem faz ou mais tarde, ou amanhã, ou no outro dia, né? Porque a gente sabe que fica gravado. Procura sempre manter o mesmo dia, o mesmo horário, que a espiritualidade ela se prepara, a equipe espiritual que vai vir que vai participar do nosso Evangelho, que vai trazer os ensinamentos, tudo, né? Aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente precisa, eles se programam para estarem aqui e na sua casa aquele dia, aquele horário. Então, mesmo que você faça num outro dia, num outro horário, procura manter essa rotina do Evangelho. É muito importante. Então, bora lá? O som tá tudo ok, não tá atrapalhando vocês, não tá tampando a minha voz. Essa voz fraquinha que eu tenho, né? Baixinha, fraquinha.
Minha água já tá aqui, na minha garrafinha. A água das minhas gatinhas já tá lá, num pote. A água do Enzo tá aqui. Vou baixar um pouquinho de... os comentários, eles não subiram. Me fala se melhorou. Tá? Isso aí. Então, hoje no nosso Gotas de Esperança, que bonitinho esse monte de coraçãozinho, preciso aprender a fazer isso, eu não sei. No nosso Gotas de Esperança, a gente vai ler uma mensagem ímpar. E só para complementar, gente, que é bacana, a gente já sabe, mas é bacana a gente lembrar, né? Esse encontro certinho de hora, de dia do nosso Evangelho, tanto a espiritualidade superior que vem com a gente acompanhar para fazer os tratamentos, né? Como assim, Fê? Se você faz o coração, eles sobem? Mas eu fazer assim? Não. Não sei. Quero aprender. Acho muito bonitinho. Então, o que é muito legal? A espiritualidade traz para o nosso Evangelho, para o nosso lar, os nossos entes que partiram. Então, boa noite para quem está chegando agora. Eles participam junto com a gente. Então, muitos entes amados que já partiram estão com a gente no Evangelho. Sem contar os irmãozinhos que ficam vagando, perdidos, que quando enxergam essa luz forte que sai do lar, que está fazendo o Evangelho, essa luz, ela é forte exatamente para isso, para atrair, que nem aquela luz que atrai os bichinhos da luz, né? Os bichinhos de luz, mesma coisa. É uma luz que sai do nosso lar. Obviamente quem enxerga, né, é só a espiritualidade, né? Então eles são atraídos por essa luz dentro do nosso lar e participam com a gente, né? Aprendendo, renovando força. Então essa troca gostosa de vibração, de energia que a gente precisa e eles precisam também. Então vamos lá. Então, espiritualidade pronta para trabalhar com a gente. Mensagem de número ímpar. Mensagem de número 65. Modificando-se. Oiê, não tem problema. Não tem problema. Tamo aqui. Isso, a gente fez a nossa oraçãozinha pelo sul, sem dúvida, gente. A nossa vibração para os gaúchos, para os nossos irmãos gaúchos, fosse de onde tivesse que ser, a gente manda a nossa energia de cura, de força, de energia, de ânimo, né? Para eles terem bom ânimo e vão ter. Muito lindo, isso aí, Ritinha, muito lindo. Modificando-se o ritmo da mente, surge a cura. Eu acho, se eu não me engano, me lembrem, eu acho que a gente já leu essa mensagem, lembrando que sempre vai sair aquela mensagem que a gente precisa ouvir, né? Modificando-se o ritmo da mente, surge a cura. A doença se estabelece porque é aceita na mente. O ritmo da mente a absorve.
A pessoa sente-se doente. Mudando-se o enfoque mental, a doença não permanece. Como uma sombra da mente enferma, ela varia conforme o grau de aceitação que tem. Em qualquer situação, repita: sou, são. Tudo em mim funciona perfeitamente. Olha essa mensagem, gente, para você que não tá legal, que tá de repente começando aí um iniciozinho de gripe. Ó, mentaliza: sou, são. Sente essa luz entrando no teu corpo, limpando cada célula doente do seu corpo. Sente, fecha os olhos. Sou, são. Tudo em mim funciona perfeitamente. Tenho plena saúde. Sinto-me verdadeiro filho de Deus. Isto altera o ritmo da mente. Siga pensando nesse sentido. Sentir-se plenamente são é um atestado de confiança no poder de Deus. É a gente ter a verdadeira fé de que somos filhos de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos o poder da cura pela nossa mente, pelo nosso coração. Quanto mais a gente vibrar na fé, a gente vibrar coisas boas, a gente afasta as doenças, a gente atrai a saúde. Nunca, nunca, nunca se esqueça disso. Quanto mais eu desejar o bem, seja para quem for, gente, não importa, mesmo aquele irmão, né? Irmão que eu digo no geral, né? Geral, que eu não gosto, que por algum motivo me fez mal, eu vou vibrar coisa boa, eu não vou julgar, né? São exercícios, né? São treinamentos. Não julgar a pessoa, seja o que for que ela esteja fazendo, procurar não julgar. A reclamação, tentar reclamar menos, não é fácil. Tudo isso não é fácil. A gente habita um planeta denso, ainda pesado, né? Não é fácil. Então, sempre procurando virar a chavinha do pensamento. No momento que eu reclamei, eu peço desculpa, peço perdão, emano outro tipo de energia e assim eu vou limpando o meu organismo, eu vou limpando o meu perispírito e ficando cada vez mais saudável, afastando vírus, né? Que queiram atacar o meu sistema imunológico através dos pensamentos, das boas atitudes. E isso já é comprovado cientificamente, esse poder. Então, a mente, exercício, todo dia, exercício. No momento que eu pensei coisa densa, pesada de alguém, eu paro, peço perdão e mando energia boa para que aquela pessoa se cure do que for. E eu também, né? A gente tem que ter a nossa cura primeiro. A gente tendo essa consciência, a gente consegue passar para o outro. Então vamos fazer a nossa oração
Como disse aqui a nossa irmã Ritinha, vamos vibrar em luz. Estamos muito conectados em redes sociais. Perfeito, perfeito. A gente já falou sobre isso. A pandemia ajudou isso. A pandemia acelerou esse nosso contato. E isso é bom demais, é bom demais. Então vamos emanar essa energia. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Mentalizando Jesus no seu lar, na sua vida. O manto de Jesus cobrindo todo o planeta azul, azul. Muita luz branca, muito forte, entrando no nosso lar, entrando no nosso corpo físico, trazendo curas, emanando essa energia para aquelas pessoas que precisam da cura. Nossos amigos desencarnados, nossos irmãos desencarnados presentes, recebam esse carinho, esse amor, que depois do nosso Evangelho vão seguir a luz. Jesus protege o lar de cada um que se encontra nesse Evangelho. Traz a sua cura, traz o seu amor. E que toda essa energia que a gente está sentindo, que a gente está vibrando, seja emanada para os nossos irmãos gaúchos. Que a natureza se acalme, que o rio baixe e que eles se reconstruam, que eles se reergam com mais força, com mais fé, transformados, e que todos nós, seja qual for o problema que a gente estiver passando, vai passar, que a gente se transforme. Agradecemos a espiritualidade que se faz presente, vai fluidificar as nossas águas, vai fazer os tratamentos, trazendo luz, proteção para o nosso lar, passes, curas. Gratidão, gratidão, gratidão. Damos por iniciado mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. É isso aí. Isso. O melhor caminho da nossa paz é o perdão. É a gente pedir o perdão. É a gente se libertar. Né? E pelo perdão, pela humildade, a gente consegue se libertar de muitas amarras, como se fala. Isso aí. Bom, então, hoje a gente vai ler o item. Estamos capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Hoje, prece por um agonizante. O prefácio ele é curtinho, tá? Agonizante, aqui é aquela pessoa que está próxima do desencarne, próxima de fazer a passagem, né? Eu acho um tema muito
importante e essencial para a gente conversar na nossa família, né? Entre amigos, numa roda de amigos. Parece meio estranho, né? Meio mórbido, mas eu acho tão essencial, tão importante, principalmente na família. Principalmente na família, né? A gente sabe que todo mundo vai fazer a passagem. Todo mundo. Daqui 100 anos, ninguém mais vai estar aqui de nós. Ninguém. A gente vai estar todo mundo do outro lado. Então, eu vou até falar depois nos nossos comentários, né? É a única certeza que a gente tem. Então, vamos ler esse prefácio aqui sobre prece por um agonizante. A agonia é o prelúdio, é o começo da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem não tem mais do que um pé nesse mundo e o outro no outro mundo. É o momento da transição, né? Aquele momento que ele está se preparando para fazer realmente a passagem. Essa passagem é, algumas vezes, penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Me vem até uma lembrança, eu acho que eu já comentei com vocês, há muito tempo eu vi um depoimento de um médico e todos eles falam isso, viu, gente? Onde ele conta que todos os pacientes, no momento lá no hospital, né, que eles sabem que vão desencarnar, vem aquele momento de que a pessoa faria tudo, daria tudo que tem para ter um pouquinho mais de tempo aqui na Terra, para poder arrumar muitas coisas erradas que fez. Então é exatamente isso. Agora, para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito, né? O que é o infinito? Vida após a morte, alma imortal. Pessoa que pensa desse jeito, que vive desse jeito, e estão desprendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper. E os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo senão por um fio. Enquanto que na outra posição, aquela pessoa que é mais apegada, né? A ele se prende ao corpo, né? A alma se prende ao corpo por profundas raízes. Ou seja, é mais difícil do espírito ir embora, né? Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Aí ele fala aqui, para a gente ver mais adiante, preces pelos doentes. Eu não vou ver para a gente não perder muito tempo. Mas aí ele pede para a gente ir lá no Céu e Inferno, o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, A Passagem. Gente, eu recomendo demais da conta. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele é uma das obras, tá, de Allan Kardec, uma das 5 principais obras de Allan Kardec, tá? Ele é quase que uma bíblia, onde ele, com a ajuda
de espíritos, onde ele fala muito sobre o céu e o inferno, né? Na visão das crenças materialistas e como é realmente, e relatos de espíritos, tá? E relatos de espíritos tanto felizes como infelizes. Então é um livro muito fácil de ler e, como eu falei, bacana pra gente ler ainda encarnado, né? Então, bora lá. Segunda parte, capítulo 1, a passagem. Eu vou ler, não vou ler o capítulo todo, eu peguei os principais pontos pra gente ler. A confiança na vida futura, o que é vida futura? Após a morte. Não extingue as apreensões que as pessoas têm com relação à passagem desta para outra vida. Muitas não temem a morte propriamente dita. O que elas temem é o momento da transição. Sofremos ou não ao fazer a passagem? A inquietação é muito justa, uma vez que ninguém escapa dessa dessa transição. Como a gente falou lá no início, todo mundo vai fazer essa transição, né? E o nosso principal medo é a forma. É a forma. Mas aí eu digo para vocês, vamos começar a se despreocupar com isso e vamos agir. Podemos deixar de fazer uma viagem nesse mundo, mas nem ricos e nem pobres podem deixar de fazer essa passagem. E se ela for dolorosa, nem a posição social e nem a fortuna podem suavizar a sua amargura. Eu vou pulando, tá? O espiritismo é o traço o espiritismo é o traço de união entre a ciência e a religião. E somente o espiritismo, somente ele pode nos esclarecer sobre o assunto, seja pelas noções mais de acordo com a realidade que ele nos oferece sobre a natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram esse mundo. Hoje eu até comentei com uma aluna sobre isso, da gente ouvir de outras crenças, né? Mas nunca ninguém voltou para falar. Engano seu, né? Se a pessoa abrir um pouquinho a mente, o que não falta é relato. É a alma quem sofre, não o corpo. Vou repetir, é a alma quem sofre, não o corpo. O corpo é apenas o instrumento da dor, enquanto a alma é o paciente. Após a morte, o corpo, estando separado da alma, pode ser livremente mutilado, que nada sentirá. A alma, uma vez separada do corpo, nada experimenta da destruição orgânica que ocorre com o corpo. Ela tem as suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível, não está no corpo. Ou melhor, no corpo físico. A gente sabe de casos, muitos casos de espíritos que fazem a transição e continuam sentindo dor. Não é a dor real, é aquela dor que a alma acha que está sentindo. Claro, não vamos minimizar esse sofrimento da alma, do espírito, mas é por conta do apego ao corpo. Acaba sofrendo, achando que está sentindo aquela dor. Por exemplo, queimado, acha que está queimando. Ou se não, continua sentindo fome, continua sentindo sede.
São sensações que ainda estão no corpo, né? E fica... ele acha que está sentindo. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, ocorre ainda um outro fenômeno de grande importância, o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações. Assim, a perturbação pode ser considerada como um fato normal no instante da morte. A duração dessa, olha que importante, a duração dessa perturbação é indeterminada e pode variar de algumas horas a alguns anos. À medida que a alma vai se libertando, a perturbação se dissipa e ela se sente numa situação que pode ser comparada à de um homem que desperta de um sono profundo, ou seja, as ideias são confusas, vagas, incertas. A visão da alma nesse momento é semelhante à visão de alguém que está num nevoeiro. De acordo com a situação de cada um, pouco a pouco a visão vai se tornando mais clara. A memória retorna. O que a gente aprende? A bagagem que a gente leva para o outro lado é completamente moral, espiritual. A gente não vai levar a nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro, a nossa conta bancária. Então, tudo que a gente aprendeu vai voltando, vai retornando ao nosso conhecimento. A memória retorna e a alma retoma o conhecimento de si mesma. Para uns, esse despertar é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Para outros, esse despertar é cheio de terror e angústia, semelhante a um terrível pesadelo. É muito importante, gente, vocês assistirem a relatos de EQM, experiência quase morte, né? São relatos que é o que eu digo, não tem como dizer que é mentira, que é fantasia, que é misticismo, que é efeito da anestesia, não. Então, sempre que vocês puderem assistir um relatinho de EQM, é importante. E YouTube. Continuando. Quanto mais o espírito se apega à vida material, menos ele consegue enxergar além dessa vida. Na hora da morte, ele sente que a vida lhe escapa e quer retê-la a todo custo. Em vez de se deixar levar pelo movimento que o arrasta para fora do corpo, ele resiste a esse movimento com todas as suas forças. Assim, pode prolongar essa luta por dias, semana e meses inteiros. E eu digo mais, anos. Existem espíritos que ficam presos ao corpo por muito tempo, perdendo tempo que poderia já ter seguido o caminho, literalmente o caminho da luz. É muito diferente a situação do espírito que não é apegado à matéria, mesmo diante das enfermidades mais cruéis. Nesses casos, as ligações fluídicas que prendem o espírito ao corpo, por serem muito frágeis, se rompem suavemente, né? Aquela pessoa que é mais apegada, não é apegada à matéria, mesmo assim está numa situação de doença, a passagem dela é mais rápida, é mais suave. Além disso, a confiança no futuro
que ele já adquiriu. Olha que importante, gente. Além disso, a confiança no futuro que ele já adquiriu pelo pensamento e muitas vezes de maneira real, o leva a encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova. Essa confiança no futuro traz a tranquilidade moral e a resignação que amenizam o seu sofrimento. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce a mais poderosa influência no sentido de explicar a realidade da vida espiritual pela fé inabalável que ela proporciona. O espírita sério não se contenta em acreditar. Ele acredita porque compreende e compreende porque raciocina. A vida futura, ou seja, a vida após a morte, é uma realidade que se desdobra incessantemente aos seus olhos. É uma realidade que ele pode tocar e ver o tempo todo. Assim, a dúvida não tem como penetrar em sua mente. A alma do espírita se eleva pelas relações diretas que ele mantém com o mundo invisível. As ligações fluídicas que o ligam à matéria se enfraquecem, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação que é inseparável da transição entre a vida e a morte torna-se de curta duração, porque uma vez transposto o limiar, ele logo tem consciência de si mesmo. Nada lhe é estranho e ele compreende imediatamente a nova situação que se encontra. Aqui vem uma lembrança que tem inclusive aqui nesse livro, eu não vou ficar procurando por conta de tempo, sobre os espíritos felizes. Allan Kardec, existe na época de Allan Kardec, né? Que ele fazia as anotações, os estudos, né? Eles combinaram lá na Associação Espírita Parisiense, entre eles, se eu não me engano, eu vou até tentar dar uma olhadinha rapidinha, o espírito Sanson, se eu não estou enganada, eles combinaram no momento que ele fizesse a transição, que ele fizesse a passagem, que ele pudesse se comunicar com os outros o mais rápido possível, pois ele conseguiu se comunicar no velório dele com os outros espíritas. Por quê? Porque eles se prepararam para isso. Então se tornou mais fácil, né? Boa noite. Então entra aqui nisso que a gente leu, tá? Continuando. O Espiritismo também fornece a cada um os meios de auxiliar o desprendimento dos outros espíritos encarnados. Olha que bacana, gente, vou repetir. O Espiritismo também oferece a cada um os meios de auxiliar o desprendimento dos outros espíritos encarnados no momento de abandonar o corpo físico, abreviando-lhes a duração da perturbação pela evocação e pela prece. É aquele momento que de repente me veio muito agora. Eu acho que eu já comentei com vocês o meu pai, né, quando ele estava no hospital, que eu já sentia que as forças dele já estavam bem fraquinhas, ele estava bem fraquinho,
o fluido dele já estava no finalzinho, né? E aí entre esse momento de você ajudar, orar pelo espírito, para que no momento da passagem seja mais rápido, menos penoso. Então olha a importância da gente saber de tudo isso, né? É uma caridade que você vai fazer para aquele espírito, para aquela pessoa que está próximo da passagem. Por meio de uma prece sincera, que é uma forma de magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras benevolentes e de encorajamento, se tira o espírito do entorpecimento em que ele se encontra, ajudando-o a compreender mais rapidamente o que se passa. Se for um espírito sofredor, estimula-se o arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Olha que interessante, se você conhece aquela pessoa que estava sofrendo, você conhece o sofrimento, estimula o arrependimento. O que a gente falou lá atrás? A gente acabou de falar do perdão. O perdão liberta, o perdão alivia, né? Vou repetir essa última frase. Se for um espírito sofredor, estimula-se o arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Vou ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Aqui, ó. Samson. A Cida conta aqui pra gente, ó. A gente conversou sobre isso, né, Cida? Minha sogra pediu perdão 1 semana antes de partir. Maravilhosa. Pode ter certeza que a passagem dela foi menos sofrida, menos penosa. Samson foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. O senhor Samson faleceu em 21 de abril de 1862. Depois de 1 ano de cruéis sofrimentos, prevendo que iria desencarnar, dirigiu ao presidente da sociedade a seguinte carta: caso a minha alma se separe do meu corpo, isso é real, gente. Esse senhor Samson são aqui espíritos, né, que viveram lá em Paris na época de Allan Kardec. A carta dele: caso a minha alma se separe do meu corpo de um momento para outro, venho lembrá-lo de um pedido que eu já havia feito há cerca de 1 ano. É o de evocar o meu espírito o mais rápido possível após a minha morte e sempre que você julgar conveniente, a fim de que eu, membro bastante inútil da nossa sociedade, olha a humildade, né? Durante a minha presença na Terra, possa servir para alguma coisa depois de morto. Olha que lindo que ele escreveu, né? Falando que ele foi inútil na Terra, mas ele queria ser útil depois de morto. Pretendo esclarecer fase por fase. Então olha que legal, eu vou tentar resumir. Ele pediu para que ele fosse evocado, que ele queria ajudar, ele queria explicar fase por fase das circunstâncias decorrentes do que as pessoas chamam de morte. E que para nós, os espíritas, não passa de uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas que são sempre úteis
ao fim a que ele, Deus, se propõe. É isso. Aí fala aqui na sala do velório. E realmente ele é evocado. E ele, obviamente, existem pessoas preparadas para aquilo, né, no momento. E ele vem se comunicar através dos médiuns no próprio velório. É claro que isso é uma coisa quase que impossível da gente ver, né? Mas é real, é possível. E vai ficando cada vez mais possível, gente. Né? Como a gente fala, a gente tá na era do espírito. Então isso vai ficando cada vez mais possível no nosso dia a dia. Bom, pra gente ir pro final. Gostei da sua, Cida, gostei muito da sua lembrança, viu? Da sua sogra. Muito importante isso. Então, como a gente falou lá no início, né? Que a única certeza, a gente fala isso no nosso dia a dia, a única certeza que a gente tem é a certeza da morte. E que a gente já pode começar a substituir essa palavra morte por passagem. Já começa, quando a gente começa a entender que a morte realmente não existe, né? Fica até meio pesado a gente falar morte. É passagem. Então, como a gente falou, quando a gente tiver uma pessoa da família ou um amigo, né, que esteja passando por essa situação de transição, né, entre lá e cá, aproveita esse momento para pedir para Deus, para que os espíritos socorristas que vão fazer o desligamento, né, daquele espírito, consigam levar para ele tranquilidade, amor, paz, equilíbrio e que ele consiga se entregar para esses espíritos que vão auxiliar no desligamento. E aí uma pergunta, né? Como eu vou saber como vai ser a minha passagem? A gente se pergunta muito, né? Como vai ser o momento da minha passagem? Como eu falei lá atrás, não vamos ficar preocupados se a forma, né? Se vai ser por uma doença, se vai ser por um acidente, enfim. O mais importante é o depois. E é claro, a gente começar a mudar, né, o nosso padrão de vibração, de pensamentos, de atitudes, que acaba ajudando esse momento da passagem, né? Então, como vai ser a minha passagem? Vai ser mais penosa? Vai ser mais rápida? Como saber? Pelos nossos valores morais que a gente pratica. Por isso, vigiai e orai, né? A transformação é pelos nossos valores morais que a gente sabe se quando a gente fizer a passagem, a gente vai ficar sofrendo ou não aqui na Terra. 'Terra. 。  . 'Terra. 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 '
Então, como ele fala no texto, né? Se a pessoa colocar os valores espirituais acima dos materiais, a passagem vai ser como? Com menos perturbação. E o contrário, pessoa muito apegada, muito materialista, ela vai ter uma passagem, o desligamento dela vai ser mais sofrido, a perturbação vai ser maior, porque assim, gente, claro, por mais que eu fale, né, para mim é inquestionável, né, a vida após a morte, é inquestionável a imortalidade da alma, é inquestionável a reencarnação, é inquestionável que eu já desencarnei milhões de vezes, né? Mas a gente vem com o tal do véu do esquecimento. Então, vem aquele medinho. Então, eu preciso me preocupar no momento pós, e mesmo eu sabendo de tudo isso, gente, aquele instantezinho de perturbação vai acontecer. É como ele fala, é como um homem voltando de um sono profundo, né? Que fica meio perturbado mesmo, né? Meio perdido. Quando acorda, é isso, mas ele desperta rápido. Então, o momento da perturbação vai acontecer para todo mundo. A questão é, ela vai ser mais demorada ou menos demorada, né? Por isso que a gente trabalhar, fortalecer a confiança no futuro, que é acreditar, crer na vida após a morte. A gente trabalhar essa questão vai acalmar, vai aliviar o sofrimento. Isso é essencial, esse trabalho. E aí, ao longo da nossa vida aqui agora, né, é a gente procurar combater os nossos defeitos, as nossas más tendências, os nossos vícios, né? E seja qual for os vícios, vícios morais, vícios materiais, tentar curar tudo isso o mais rápido possível. E como ele fala aqui no Céu e no Inferno, estudar a doutrina dos espíritos, né? Essa doutrina não é, ela é espírita, mas ela é dos espíritos. Porque essa fé inabalável, eu não ter o medo da morte, porque eu sei que ela não existe, ela só vem pelo conhecimento. Ela vem pelo conhecimento, gente, pelo estudo. Não é simplesmente eu ir no centro espírita, tomar passe e ir embora. Não, é eu estudar, é eu estar lá, assistir palestra, a gente aqui no nosso evangelho, depois sempre ler um livro, se interessar pelo assunto. E aí você vai conhecendo, você vai tendo provas e esse medo vai se dissipando. Essa perturbação vai se dissipando, tá? É isso, só depende de cada um. Tem uma frase que esses dias eu li que eu achei muito bacana, que fala assim: se eu quiser trabalhar no plano espiritual, eu tenho que melhorar o meu currículo agora, aqui. Simples assim.
Vamos finalizar com a prece para o agonizante. É uma prece curta, mas uma prece, como ele dá de exemplo, muito forte. Eu vou ler. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos e sua verdadeira pátria. Possa nele entrar em paz no mundo dos espíritos e a vossa misericórdia se estender sobre ela. Bons espíritos que a acompanhastes sobre a terra, não a abandoneis nesse momento supremo. Dai-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar nesse mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que possam momentaneamente lhe retornar. Dirija meu pensamento, a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve em sua alma, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Linda a prece. Então é isso, naquele momento que você tiver com aquela pessoa já para ir embora, para partir, pede por ela, pelo espírito dela, para que ela aceite a ajuda dos espíritos que vão ajudar, que vão estar junto. Ninguém faz a passagem sozinho. Gente, ninguém. Vocês já devem ter visto aquelas pessoas que no momento da transição começam a enxergar parentes que já partiram. É real, não é ilusão, não é devaneio, é real. Eles vêm esperar a gente. Então que a gente esteja preparado, que a gente se prepare e que a gente possa auxiliar, sabendo de tudo isso, né? Sabendo de todo esse tesouro, que a gente possa auxiliar quem estiver fazendo, estiver próximo, né, da passagem. Então vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos. Respira fundo, sente a energia aí no teu lar, sente a vibração dos espíritos benevolentes, sente a presença do seu mentor, sente a presença do seu ente querido, amado, no seu lar, te abraçando, pronto para seguir a luz. Que possamos cada dia mais adquirir os conhecimentos dos espíritos e praticar no nosso dia a dia. Que a gente fortaleça a nossa fé na vida futura cada dia mais e que o medo da passagem não faça mais parte da nossa vida. Que a gente possa enxergar a passagem, a grande viagem, como a verdadeira vida. Que a gente possa entender que a vida espiritual é a verdadeira vida. Aqui é só uma passagem
e que a gente possa a cada dia ficar melhor, se transformar, praticar a caridade, amar o nosso próximo, sem julgamentos. Agradecemos a espiritualidade que finalizou o tratamento, fluidificou as nossas águas, limpou cada cantinho do nosso lar, realizou curas, principalmente curas espirituais. Agradecemos por essa força, por essa fé que faz parte da nossa vida e que está no nosso coração para sempre. E damos por finalizado mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Tudo é passageiro, tudo passa. Tudo passa. Não se abala com o que acontecer de ruim. Pratica o bem. Se liga mais para o lado espiritual. E o resto vem. Tá bom? Gratidão. Gratidão. Uma semana maravilhosa, leve, abençoada e iluminada. E que a gente esteja sempre preparados para o que vier na nossa vida. E a gente tá. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Ótima semana para todo mundo. Segunda-feira a gente tá aqui com um tema tão lindo quanto esse, que é para aquela pessoa que acabou de desencarnar, já fez a passagem. Gratidão. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês profundamente.